Abre a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Agora eu quero que todo mundo fique bem atento aqui no que nós vamos falar hoje à noite, que é um assunto muito importante, tá bom? Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 10. Todo mundo achou? Não? Vai lá. Glória a Deus. Vamos ler o que está escrito no versículo 12 e 13, tá bom? Olha só o que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13 diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que a Tua presença é real nesse lugar. E quando nós, Senhor Jesus, nos ajuntamos, Senhor, para adorar ao Senhor, falar do Senhor e buscar, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, nós sabemos que ali o Senhor está. Por isso nós sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar. E que em nome de Jesus, nessa noite, todos nós aqui, a começar de mim, Pai, sejamos ministrados por Tua palavra, de forma, Pai, que a gente saia daqui muito diferente e muito melhores do que nós chegamos, Pai. E que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, e não eu aqui, mas que a Tua palavra, Senhor, fale. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom, eu não sei se você reparou no texto que a gente leu, mas nós vamos falar hoje sobre algo chamado tentação. Tentação é algo que é necessário a gente falar, não só hoje em dia, mas desde que eu acho que o mundo é importante a gente falar sobre isso. E eu quero falar primeiro um pouquinho sobre o que é a tentação. Alguém aqui já parou para pensar, o que é a tentação? O que é essa? O que significa ser tentado? Olha só, olha o que a própria palavra de Deus diz. Eu fui lá naquele dicionário bíblico maravilhoso que os pastores mais chiques eles usam. Eu fui buscar lá e aí diz que é o seguinte: a tentação é uma incitação ou um impulso para fazer algo que é reprovável. Então a tentação é algo que te estimula e me estimula a fazer alguma coisa que é reprovável. Reprovável aos olhos de Deus. Então a tentação, você concorda comigo que não é algo bom? Porque se ela me estimula a fazer algo que é reprovável, significa que não é bom. Certo? Quem é que acha bom fazer alguma coisa que é reprovável a Deus e às pessoas? Fala sério, não é? Então, é importante a gente entender o que é a tentação. A tentação, então, é um estímulo, é um empurrãozinho, é tem fundo, sabe aquela famosa história do diabinho que fica aqui, falando. Isso é a tentação. A tentação é aquilo que fica estimulando. E é importante a gente saber o seguinte, que independente da idade, e independente de quem você é, da onde você veio, para onde você vai, de filho de quem que você é, filho de quem que você é, quanto tempo você é crente, quanto tempo você não é crente, se você nunca conheceu Jesus, você conheceu Jesus, não importa, independente disso, todos nós somos tentados. Todos nós, sem exceção. Você é tentado, eu sou tentado, vocês são tentados, todo mundo aqui é tentado. A tentação ela é algo que ela não é exclusiva de alguns, ela é para todo mundo. Tanto é que até Jesus foi tentado, não é verdade? Quantos se lembram lá no começo lá do ministério de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, ele foi lá para orar, para jejuar e ser tentado, porque todos nós somos tentados, não é uma exclusividade, gente. Então, eu quero que você pare e pense comigo. Se a tentação é um impulso para a gente fazer aquilo que é reprovável, se liga. O que é esse algo reprovável?
Alguém chuta? Quem tem a moral de falar? O pecado. O pecado. O pecado é algo reprovável. O pecado, gente, ele é como uma doença. Ah, como assim como uma doença? Sabe por quê? Uma doença que é mortal, vamos dizer assim, ela não vem assim, ó, algumas até vêm mais rápido. Mas a questão é que a maioria das doenças, ela vem e ela vai minando a saúde, ela vai tirando a vida, ela vai aos poucos reduzindo a qualidade da vida até o dia que traz a morte. Então, o pecado, ele é como uma doença mortal. Ele vai tirando a nossa vida, vai afastando a gente de Deus, vai afastando a gente das coisas que são boas, vai afastando tanto, até que eu e você estamos como se estivesse mortos, sem vida nenhuma. A vida verdadeira que a gente só encontra em Deus, o pecado vem e arranca a gente de perto. E eu vou te falar, o pecado ele não vem, ele arranca você abruptamente para você falar, meu Deus, olha como eu estou ruim agora. Ele vai tirando devagarzinho, ele vai tirando. E o pecado então é esse algo reprovável, que a tentação faz com que eu e você vamos e caminhamos para isso, certo? E aí, qual que é o ponto? Quando alguém é encontrado com uma doença, estava aberto, quase que eu tomei um banho aqui, graças a Deus não tomei. Quando alguém está com uma doença, o que acontece? Às vezes quando dá tempo, a pessoa começa a tomar remédio, a pessoa começa a fazer tratamento, a pessoa começa a ter alguns efeitos colaterais da doença, começa a sofrer. E a verdade é que tratar uma doença não é algo fácil. Não sei se você tem alguém na sua família que já passou por uma situação de um tratamento mais pesado. Eu já tive, minha avó, por exemplo, minhas duas avós passaram por tratamentos pesadíssimos contra a doença. Mas era muito trabalhoso, era difícil, ia minando a saúde delas. Então tratar o pecado, presta atenção, é como a gente tratar uma doença. É tratar algo que está tirando as forças, dá muito trabalho, vai machucando, vai deixando efeito colateral, vai arrancando a saúde. Tem remédio que a gente toma que é pior do que a doença às vezes, porque trata uma coisa, mas acaba em outra. Então, tratar o pecado é ruim, dá muito trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Nós temos a oportunidade de evitar a doença, de evitar o pecado, se nós tratarmos aquilo que gera o pecado. E o que gera o pecado é a tentação. Imagina, vamos pegar um exemplo aqui. A tentação, ela é tipo o impulso que a gente falou. Então, é como um vírus. Vamos pensar na Covid aqui. Quando veio a vacina, era para quê? Para evitar que as pessoas pegassem Covid. E se pegasse Covid, era mais fácil de resolver. Então, tratar a tentação é como a gente aplicar uma vacina em nós. Porque a gente evita que o pecado nos atinja. Então, o grande ponto é que lutar contra a tentação é algo que nós devemos fazer sempre. E o texto que nós lemos diz exatamente isso. Fala assim primeiro, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. E fala assim, não veio sobre vocês, ou seja, não existe nenhuma tentação que seja impossível de suportar, que vocês não podem suportar, não existe. Mas quando vocês forem tentados, Jesus Cristo, Ele vai dar um jeito de ajudar a gente. Então, é exatamente pelo fato de que a tentação pode me levar para o pecado, que Satanás, o capiroto, vai dar um jeito de fazer com que a gente caia na tentação. Certo? Porque a tentação, o que ela é? Ela é uma proposta. Então nós seremos sempre bombardeados pelas tentações. Enquanto nós vivemos, nós seremos bombardeados pelas tentações. Jesus, como eu disse aqui, foi tentado. Você acha que eu e você não vai ser tentado? Se Jesus, que era Jesus, filho de Deus, Satanás foi até ele e ficou tentando ele, você acha que Satanás não vai fazer isso com você? Você acha que Satanás não vai fazer isso comigo? É claro que vai. Claro que vai. Então, qual que é o ponto? Se você
está sendo tentado, e se você é tentado e sofre algum tipo de tentação, é porque existe vida em você. Porque Satanás, ele vai propor algo para mim e para você que vai tirar essa vida. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? E quem faz essa proposta para mim e para você? É o diabo. Só que, presta atenção, aqui que está o grande ponto. O pecado nos afasta de Deus. O pecado pode nos matar. Mas a tentação não é o pecado. A tentação não é o pecado. O pecado é quando nós aceitamos a proposta. Se a tentação é uma proposta de fazer algo errado, o pecado é você aceitar isso. Então nós precisamos deixar isso bem claro, e eu sei que isso não é novidade para ninguém, que a tentação, ela não é o pecado em si. O problema é quando nós aceitamos a tentação. E é importante falar isso porque muitas vezes a gente, eu e você, eu não sei se é só algo para mim, eu não sei, mas às vezes a gente se sente culpado de estar sendo tentado. Já aconteceu com vocês? O fato de estar sendo tentado em alguma coisa, o fato de eu ter uma tentação, eu já me sinto em pecado. E aí o que acontece quando a gente já fica se sentindo culpado antes da hora? Acontece que a gente enfraquece, porque a gente entrega os pontos. E é nesse momento que a gente deixa de resistir. Então guarda isso na sua cabeça. Ser tentado não é pecado. Pecado é aceitar a tentação, é cair na tentação. Vocês entenderam? Vira para quem está do seu lado. Eu sei que você odeia fazer isso, mas fala isso. Tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Vocês entenderam? Guardou isso? Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4 versículo 7. Diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando a gente se submete a Deus e a gente resiste à tentação, o diabo foge. Quanto mais a gente resiste, em vez de me sentir culpado por estar sendo tentado, eu vou falar assim: se eu estou sendo tentado é porque eu estou dando trabalho para o capeta. Eu não sei se é só comigo, mas se você nunca reparou, já fica o desafio para você. Quanto mais de Deus eu fico, quanto mais de Deus eu sou, mais o capiroto tem trabalho comigo. Ele tem que começar a fazer curso para tentar me derrubar. Ele tem que começar a usar a armadilha que ele nunca usou. Tem que arrumar coisa que ele fala: meu Deus. Então quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu resisto à tentação e mais trabalho eu vou ter. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós sempre vamos ser tentados. E antes que você fique pensando, tentação não está ligado só na parte sexual, não. Tentação está ligada a um monte de coisa. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Tentação, por exemplo, está ligado não só à parte sexual, está ligado também a falar mal dos outros. Está ligado à procrastinação. Procrastinação, é assim que fala? É? Procrastinação. O que é procrastinação? É você ter coisa importante para fazer e ficar no videogame, ficar perdendo tempo com um monte de outras coisas. Não estou falando que jogar videogame é ruim, até porque eu jogo também. Eu jogo videogame. O problema é a gente ficar adiando as coisas importantes que a gente tem que fazer, tipo estudar, e ficar lá morrendo, ficar na cama lá o dia inteiro. Ai, que preguiça de fazer. Isso é procrastinação. Sua vida está passando, você está ficando. Então, procrastinação. Dinheiro. Tem gente que vê dinheiro e quer gastar. Tentação. Ai, mas eu tenho que comprar aquele tênis, eu tenho que comprar, ele é muito bonito. Ué, calma aí, não é assim. Bebida, drogas. A gente é tentado nessa área também. Um monte de gente fica falando para você: não, bebe. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Cerveja, para mim, é uma bebida estragada. É ruim, ô troço ruim. Aí seus amigos ficam falando: vamos beber uma ceva, vamos tomar uma aí, mano. Ô negócio ruim, velho. Você vai ficar sendo tentado com coisa ruim, coisa que amarga a boca, gente. Pelo amor de Deus. Bebida, droga, mentira, ser notado, estar sob os holofotes. Quanta gente não quer ser o centro das atenções. A gente é tentado com isso. Às vezes quando você está muito no cantinho lá, aí vem o diabo e fala: nossa, não estão ligando para você, hein?
É ser tentado nisso também, holofote. Quer ver outra coisa? Roubar. Nossa, agora pegou pesado, hein? Roubar, tem gente que tem dificuldade com isso. Não pode ver um celular do amigo que faz... Tem gente que é tentado com isso. Tem gente que namora, que é tentado em fazer sexo antes do casamento. Ai meu Deus, ele falou sexo. Nunca ninguém ouviu essa palavra. Tem gente que é tentado na... Ai, até suei. Tem gente que é tentado na pornografia. Não pode ver um computador sobrando. Não pode a mãe dar a oportunidade. Filho, vai tomar banho, que já quer levar o celular. Tem gente que é tentado no consumismo, como eu falei aqui, no orgulho. Gente, tentação está em tudo. Está em tudo. E a própria Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15, já quero deixar isso claro aqui, porque que a gente fala que Jesus ele pode nos ajudar. Olha só, diz assim, ó, nosso sumo sacerdote, Jesus, entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, e nunca pecou. Sabe o que significa isso? Que Jesus foi tentado em tudo. O fato de Jesus ter sido santo, não significa que ele não foi tentado. Ele foi tentado sim. O problema é que diferente de Jesus, a gente cai na tentação e ele não caiu. Então, por isso eu quero trazer alguns pontos muito práticos para você e para mim nessa noite, para que a gente seja firme e resista às tentações. Vira para a pessoa que está do seu lado de novo e fala assim: anota aí que ele vai dar os pontos. Anota, pega o celular, anota, porque no dia que o Satanás, o bicho ruim, chegar no seu ouvido e falar alguma coisa, você pega o seu celular e lê, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto é o seguinte: presta atenção, reconheça as suas fraquezas. Anotou? Fala para quem estiver em volta, reconheça as suas fraquezas. Hoje vocês vão falar muito comigo. Já estou avisando. Gente, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Presta atenção aqui. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, Ju. A gente precisa falar a verdade para a gente mesmo. A gente fica tentando enganar, às vezes até nós mesmos, com relação à nossa fraqueza. Mano, olha isso. Judas tinha problema com o quê? Com dinheiro. O que o homem foi ser de Jesus? Tesoureiro. Pô, tá me tirando. Em vez de Jesus falar, Judas chegar e falar: então, Senhor, não quer deixar eu na área de cura, não? Põe eu na área de administração de alimentos, porque dinheiro não dá para mim. Tanto é que o que fez Judas trair Jesus foi dinheiro. Ofereceram para ele um monte de dinheiro, ele foi lá e nem pensou, negou Jesus. E Davi então com Batseba? Davi, eu fico imaginando, Davi provavelmente tinha fraqueza que era o quê? Mulherada. Aí Davi, certo dia, era para ele estar onde? Na guerra. Davi resolveu ficar, certo? Davi resolveu ficar. Aí ele chega lá, num certo dia na sacada. Olha, acho que tem uma mulher ali, bonita, né? Que absurdo, tomando banho ao ar livre. Ai, vou ter que ficar aqui vendo para ver se não faz nada de errado, né? Quem sabe? Já sei, vou chamar ela aqui, vou exortar ela. Cara, desculpa, é a fraqueza. Quando a gente assume qual é o nosso ponto fraco, a gente dá mais oportunidade para Deus tratar e Deus trabalhar na nossa vida. Quando a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente está reconhecendo os nossos pontos fracos e a gente começa a tratar isso antes que vire um problema. Sabe o que significa? Significa que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo.
Tudo que não é tratado explode lá na frente. A gente tem que ser honesto. E deixa eu falar uma coisa, quando eu digo reconhecer as fraquezas, é assim, em primeiro lugar, reconhecer as fraquezas para você mesmo. Falar assim, eu tenho problema com mulher, eu tenho problema com homem, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com bebida, eu tenho problema com aquilo, sei lá. Reconhecer. Falar, Deus, eu tenho problema com isso. Segunda coisa, reconhecer para alguém. É aí que fica difícil. Sabe por quê? Porque a gente quer bancar o herói. A gente quer ser firme demais. Assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar, as pessoas vão olhar para mim e vão achar o quê? Imagina se chegar aqui o pastor e eu chegar e falar, gente, eu tenho problema com bebida. Essa é a minha fraqueza. O que vão pensar de mim? Toda vez que eu for pregar, vão ficar olhando para mim e falando assim, nossa, olha lá o bebum. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês olhem para mim e saibam que aqui em cima há alguém que busca a Deus igual vocês. Alguém que tem fraqueza igual vocês. E alguém que sabe qual é o ponto fraco e assume diante de Deus, de quem quiser, para Satanás não vir e ficar falando besteira no meu ouvido, não. Então para de bancar o herói. Mas quer ser o Superman, não nada me derruba. Viu, deixa eu falar uma coisa. Quando você abre a sua boca e você fala assim, eu tenho problema com pornografia, para alguém, sabe o que você faz? Você envergonha o diabo, porque ele não pode falar mais nada. Então, assuma as suas fraquezas, para você mesmo, para Deus e para os outros. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que é, que diz o seguinte, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Confessar que é tentado em alguma área não te faz um pecador. Agora, confessar pecado aí sim é ruim. Então, quer não confessar pecado? Confessa suas tentações. Confessa suas dificuldades. Chega e fala assim, ei mano, eu tenho um problema com pornografia. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me dê um help. Eu preciso. Toda vez que eu fico sozinho, eu fico tentado nisso. Então fale para você mesmo, para Deus, para alguém que você confia qual é a sua fraqueza. O segundo ponto é, saia da beirada. Sabe o que significa isso? Sair da beirada? Tem gente que quer viver no perigo. Tem gente que quer andar aqui, ó. Aqui tem pensa que aqui é um abismo. Se eu cair aqui, eu vou morrer. Aí tem gente que fica aqui, esse buraco é fundo, hein? Imagina se cair aqui, se pá eu morro. Aí você fica aqui, ó. Aí imagina, os outros estão olhando aqui e falando, mano, por que aquele moleque besta tá andando na beirada? Por que aquela menina tá lá assim, ó? Não, ainda tem uns irmãos que postam no Instagram, vai na beira da pedra, lá na montanha, se fosse já tinha morrido. Vai lá e pula assim, ó. Tira a foto aí, vai. 3, 2, 1. Imagina se a hora que cai a pedra. Gente, para de andar na beirada. Quer ver um exemplo? Eu já ouvi essa pergunta. Chegar casal de namorico e fala assim, vou falar a verdade, eu mesmo já fiz essa pergunta pro pastor, quando eu era adolescente. Ô pastor, até onde eu posso ir? Assim, eu não quero pecar, né? Mas se o Senhor falar que até essa região aqui da lombar minha mão vai, tamo lá, meu irmão. Viu? Para de andar no perigo, velho. Para de andar na beirada. Porque depois de reconhecer as fraquezas, a gente tem que escolher não andar mais na zona de perigo. Uma pessoa que é bêbada vai fazer o que no bar? Uma pessoa que tem vício com bebida, que está sendo tratada, está sendo curada, vai fazer o que no bar? Vai chegar lá e falar assim, eu sou forte. Aí chega o irmão do lado assim, ó. Ei, mano, vamos tomar uma ceva? Ô, velho, o que você está fazendo lá? Sai daí, cara.
Você tem problema com pornografia? É tentar na pornografia? Aí seu pai e sua mãe vai sair. Você tem a oportunidade de sair junto. Você quer ficar em casa. Sabe o que é isso? Ficar na zona de perigo. Ficar andando na beiradinha aqui. Não, mas eu tô firme. Não vou cair não. Não vou cair não. Pode te falar uma coisa? Vai cair. Vai cair, porque Satanás vai empurrar. Porque a Bíblia diz: aquele que julga está firme, cuidado para não cair. Entendeu? Então sai da beirada. A tentação vai vir exatamente aonde está as suas fraquezas. Então corta aquilo que pode ser o gatilho. Nossa, essa palavra os coaches adoram. Gatilho. Qual que é o seu gatilho? Corta o gatilho, mano. Gatilho é o que pá! Corta. Fala assim: se isso aqui é o gatilho, eu não vou nem pôr minha mão. Vou sair fora. Então presta atenção. Sai da beirada. Amém ou não amém? Glória a Deus. Terceiro ponto. Eu falei para uma galera que eu ia dar um texto para vocês, ainda do saia da beirada. Presta atenção. Salmo capítulo 32. Esse você vai repetir comigo. Eu já falei para alguns irmãos aqui. Se você não ouviu, graças a Deus. Mas olha o que diz Salmo capítulo 32. Lá no versículo versículo 9. Salmo capítulo 32, versículo 9. Olha o que diz assim, ó: não sejam como um cavalo ou um burro. Está escrito lá, gente, pode achar. Põe aí, olha lá. Não sejam como um cavalo. Eu estou lendo na NVI, mas tudo bem. Não sejam como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não seja burro. Para de ficar andando onde você pode morrer. Terceiro ponto, presta atenção. Não seja inocente. Presta atenção. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sabe de nada, inocente. Sabe o que é isso? Olha só, presta atenção aqui. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 41, presta atenção. Presta atenção. Jesus estava indo orar porque ele ia ser crucificado. Estava no Getsemane. Aí ele chama 3 irmãozinhos para orar com ele, os discípulos amados: Pedro, Tiago e João. Aí ele fala assim: fica em oração, ó, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus estava falando? Eu estou doidinho para não ir para a cruz. Eu estou doidinho para fugir. Tanto é que quando Jesus estava lá de joelho, ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque se dependesse de mim, eu estava fora disso. Porque Jesus sabia tudo que ele ia sofrer. Mas Jesus, ele obedecia ao Senhor e ele estava evitando ser tentado. Então, presta atenção. Jesus sabia naquela hora que ia ser tentado. Por isso que ele fala para os discípulos: vamos vigiar e vamos orar. Porque o espírito está pronto, mas a minha carne é fraca, a tua carne é fraca. Por que eu quero dizer isso? Porque o diabo ele vai tentar colocar uma dúvida nas coisas de Deus na nossa vida. Sabe o que eu quero dizer para você? E eu estava falando sobre isso essa semana com algumas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Satanás faz, por exemplo? Um casal que está namorando. Satanás não vai chegar às vezes e ficar falando assim: viu? Transa aí com a sua namorada. Às vezes vai, mas às vezes não vai não. Ele não vai falar para você: faz sexo antes do casamento. Sabe o que Satanás vai fazer? Presta atenção aqui. Sabe o que Satanás vai fazer? Ele vai chegar para um casalzinho e vai falar assim: ó, crentão, tá certíssimo, não tem que fazer sexo antes do casamento não. É isso mesmo, você tá certo. Só que lembra que quando você estiver lá vai ser difícil. Então sabe o que você faz? Resolve em casa. Mano, ninguém vai saber.
tá na moral, você vai se aliviar, você vai ver uma pornografia aqui, vai se masturbar, tá tranquilão. Quando você chegar lá com o seu mano ou com a sua mina, você vai resistir tranquilão. Sabe por quê? Porque você está em paz. Satanás vai fazer isso, então não seja inocente. Para de achar que Satanás vai ficar querendo derrubar você assim, dando um rodo publicamente, não. Satanás vai tentar enganar a gente nas coisas que a gente quer, nas coisas que a gente acredita. Olha só, você começa a namorar uma pessoa, um menino, uma menina, você começa a namorar, aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que você foi apaixonada a vida inteira, que nunca deu moral para você, agora que resolve dar moral. Aí você fala, eita, mas que coisa é essa? Eu estava aqui disponível, agora que eu não estou, o nego chega. Sabe o que é isso? É o diabo, filho. O diabo querendo te tirar das coisas do Senhor. Sabe quando eu falo que a gente tem que reconhecer os nossos pontos fracos e vigiar? Deixa eu falar uma coisa, você acha que eu não sou tentado também? Minha esposa vai ficar 35 dias fora, gente. Você acha que Satanás vai falar o que para mim? Pensa aí. Mas eu não vou cair, eu vou resistir. Porque eu não sou inocente. Eu sei que Satanás é sujo e ele vai tentar me derrubar. Ele vai falar para mim que coisas que são pecados são boas, vão me fazer bem, vai me ajudar, vai me... Às vezes eu fico, a carne nossa fica, mas eu quero. Mas posso te falar uma coisa? Destrói com a vida. Nós estamos falando aqui de pornografia, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas muitas das doenças emocionais que nós temos hoje, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, vontade de se matar, tudo isso às vezes começa na pornografia, porque é algo que parece ser prazeroso, mexe tanto com a sua cabeça, te deixa tão louco, que ou você vira um psicopata ou você vira uma pessoa triste, uma pessoa dependente. Mas o que o diabo vai falar para você? Dá nada, parça. Quem que vai saber? O pastor vai chegar lá, você acha que ele vai olhar para você e vai falar assim: eu sei o que você fez no verão passado. Vai nada. Então não seja inocente. Vira para a pessoa e fala: não seja inocente. Por favor, não seja inocente. Quarto e último ponto para acabar. Olha só, presta atenção. O ponto mais importante agora, que eu quero que você preste muita atenção. Nós falamos o primeiro: reconheça as suas fraquezas. Para Deus, para você mesmo e para as pessoas que você confia. Segundo ponto: não ande na zona de perigo, saia da beirada do abismo. Terceiro ponto: não seja inocente. Satanás quer te matar. Só que ele não pode, então ele vai te oferecer coisas para que você se mate sozinho. Não seja inocente. Quarto e último e mais importante ponto: se apegue em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Só tem uma pessoa, presta atenção, só tem uma pessoa que bota medo no diabo. Não sou eu e não é você. Esse alguém é Jesus. Só Jesus bota medo no inferno e no Satanás. Então deixa eu falar uma coisa. Quer resistir à tentação? Tem tudo aquilo que eu falei, sim. Mas se não tiver Jesus, o diabo não foge. Se não tiver Jesus, o diabo não foge. É aquela velha história, não sei se você já ouviu, mas uma criancinha uma vez perguntou: se o diabo bater na sua porta, o que você vai fazer? Se o diabo bater na porta de vocês, na casa de vocês, se você souber que é o diabo batendo, você vai fazer o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar Jesus abrir. Mas você sabe qual é o ponto? Que só pode mandar Jesus abrir quem tem Jesus dentro da casa. Se Jesus não estiver dentro da casa, vai fazer o quê? Vai abrir a porta? Vai tomar um esculacho. Então deixa eu falar uma coisa para você, uma dica de milhões. Não tem como resistir à tentação que leva ao pecado, que leva à morte, sem Jesus Cristo.
E eu vou falar uma coisa para você. Se há alguém aqui, se tem alguém, presta atenção. Se tem alguém aqui hoje que ainda não tem Jesus na vida, daqui a pouco nós vamos orar com você. Mas antes de qualquer coisa, rápido, deixa Jesus entrar. Porque é Ele que vai te cuidar, é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te livrar das tentações. É Ele, não é você. Não banca o herói. Herói é Jesus. Quer a dica de milhões? Bota Jesus para dentro da sua vida rápido, hoje. Mas para quem já conhece Jesus, para quem já é vividão, presta atenção. Nós precisamos dar espaço para Cristo na nossa vida. É aquela história, eu estou cheio das histórias hoje. Você tem dois cachorros, você tem o cachorro bom e o cachorro mau, certo? Aí você dá alimento só para o cachorro mau. Você não alimenta o cachorro bom. Aí o dia que você está andando lá no canil, vem o cachorro mau e morde. Esses dias eu vi um vídeo de um maluco andando de moto assim, e o cachorro, o maluco, sai cachorro, bateu no carro. Você fica alimentando o cachorro mau e não quer ser mordido por ele. Alimenta o cachorro bom. Sabe o que significa isso? Alimenta a tua vida com coisa de Deus e não fica alimentando com coisa ruim. Ai, eu tenho problema com pornografia. Eu tenho problema com dinheiro. Você é o presidente financeiro do Grêmio da escola. Não vai roubar, vai roubar. Você tem problema com pornografia? Fica vendo as minas de biquíni no TikTok? Mano, aí tá de brincadeira. Vai falar pra mim que não vê não. Tá bom. Então, nós precisamos dar espaço para Cristo na nossa vida e diminuir o espaço para tentação. Nós precisamos, presta atenção, ter um relacionamento com Jesus, firme, verdadeiro, real. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar firme em dia com a nossa vida de oração, com o nosso jejum. Sabe por quê? Porque Jesus foi tentado por Satanás, sim, mas ele estava em jejum, em oração. Ele estava com a carne fraca. Por isso que Satanás chega para ele e fala: você não está com fome? Manda essa pedra aqui virar um pão e come. Mas Jesus, ele estava com a carne fraca, porque estava em jejum por 40 dias, mas ele estava com o espírito forte. Tem que alimentar o espírito. E principalmente, Jesus estava com a palavra de Deus na ponta da língua. Porque quando o diabo falou: pega essa pedra aqui, transforma em pão e come, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sabe o que significa isso? Às vezes você fica pensando assim: ai, mas que preguiça ler a Bíblia. Ai, mas que preguiça de orar. Eu tenho que estudar tanto. Eu não sei o quê. Ai, eu vou fazer jejum, mas sábado minha mãe vai fazer uma feijoada. Ai, eu não vou ficar sem comer feijoada, né, pastor? Já sei, vou fazer jejum de um período só. Vou jejuar da meia-noite a meio-dia. Aí você dorme meia-noite, acorda 11h30, levanta e Jesus, entrega o meu jejum ao Senhor. Que o teu Espírito vivifique a minha vida, porque foi difícil essas 12 horas sem comer. Quão espiritual eu sou, ó Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Para, velho. Não adianta querer ser forte sem se alimentar de Deus. Não adianta. Deixa eu falar, a força que nós precisamos para vencer as tentações só vem do Senhor. Se você quer um bom motivo para ler a Bíblia, é para não morrer. Quer um bom motivo para orar? É para não ser tentado. Quer um bom motivo para jejuar? É para ficar firme com aquilo que pode te matar. Agora ficou mais claro para você? Se não ficou, experimenta ficar sem viver isso com Jesus então. Experimenta bancar o herói. E por último, fique em pé por favor para nós já encerrarmos. Em Hebreus no capítulo 2, no versículo 18 diz o seguinte. Fique em pé, mas presta atenção aqui em mim, por favor. Muita atenção, por favor. A Bíblia diz assim: porque sabendo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Gente, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Depois você cumprimenta o mano que está do lado aí, gente. Presta atenção. Jesus sabe a minha e a sua fraqueza. Jesus sabe o que está acontecendo comigo e com você. Ele sabe. E Ele entende. E Ele, como diz a palavra aqui, sabendo que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus é quem pode nos tirar da tentação. Você tem que tomar as atitudes certas. Mas é por isso que eu dei 4 pontos para você. E o mais importante é: alimente sua vida com Jesus Cristo. Só Deus pode afastar o diabo de você. Agora, para de bancar o herói. Então eu estou falando isso, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente fica na internet vendo lá e achando maravilhoso e compartilhando os vídeos, falando que nós somos a geração do avivamento, falando que nós somos de uma geração que vai mudar e impactar o mundo, falando que um monte de coisa bonita do evangelho, mas ninguém quer fugir da tentação, tendo vida real com Jesus, vivendo a santidade mesmo. Ninguém quer pagar o preço, não. Então presta atenção em uma coisa: o avivamento na nossa geração, eu creio, mas ele só vai acontecer quando nós, de maneira individual, começarmos a resistir à tentação, e começarmos a colocar a nossa vida no altar, e começarmos a se encher de Jesus Cristo, que aí o diabo vai correr de nós. É essa geração, não é a geração que fala bonito, não é a geração que prega, não é essa geração, é a geração que resiste à tentação e vive a santidade porque tem vida com Jesus. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração. Sabe por quê? Porque o avivamento nada mais é do que uma quantidade de pessoas com vida. Você quer ter vida? Tem que falar não para a tentação, porque a tentação vai acontecer. Eu vou fazer um apelo aqui daqui a pouquinho, e o apelo vai ser para todo mundo, para mim inclusive. Se alguém aqui falar para mim que não é tentado, depois me avisa, porque é um privilégio pregar para alguém que é melhor que Jesus, porque Jesus, que era Jesus, foi tentado. Então presta atenção: só Jesus pode nos salvar, só Ele. Quer um bom motivo para viver uma vida com Jesus? É para resistir à tentação. Feche seus olhos onde você estiver, por favor. Agora, todo mundo, sem exceção. Como eu disse aqui, antes de eu fazer uma oração aqui com todo mundo, eu quero saber aqui se há hoje alguém no nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, que hoje entendeu essa palavra e fala assim: cara, eu preciso de Jesus dentro da minha casa, eu preciso de Jesus dentro da minha vida urgente. Eu ainda não tenho, eu ainda não reconheci Jesus como meu Salvador, eu preciso hoje. Se tem alguém aqui, levanta a sua mão, por favor. Levanta a sua mão, não tem vergonha não. Não tem vergonha não, porque quem está olhando para você agora é Deus, não sou eu, não é as pessoas em volta não. Levanta a mão. Tem mais alguém? Levanta a mão, levanta a mão. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, deixa eu orar com você, por favor. Hoje é o dia que nós vamos colocar Jesus para dentro da nossa casa. Hoje é o dia que nós vamos colocar Jesus para dentro da nossa casa. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem vergonha não, sabe por quê? Porque reconhecer Jesus como Salvador é a melhor escolha da nossa vida, porque é Ele quem nos protege. Se tiver mais alguém, última chance. Levanta a sua mão. Amém, glória a Deus. Feche os olhos todo mundo, vamos orar. Feche os olhos, eu quero que vocês repitam uma oração comigo, tá bom? Diz assim, ó: Senhor Jesus. Fala com firmeza agora, fala: Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador, e eu preciso do Senhor na minha vida. Por isso, Senhor, entra e faz morada hoje no meu coração. Eu reconheço, Jesus, o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E escreve o meu nome no livro da vida,
para que eu viva uma vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Claro. Agora, ó, presta atenção aqui, não acabou não. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, gente. Hoje eu quero fazer algo que talvez a gente nunca tenha feito aqui. Pelo menos não que eu saiba. Talvez já tenha sido feito. Mas eu quero orar hoje. E eu quero que nós oremos juntos contra as tentações da nossa vida. Eu sei que todos aqui passam por tentação, mas nós precisamos hoje de uma ajuda do alto. Nós precisamos hoje que Jesus venha e intervenha sobre a nossa vida, e a gente se apega em Jesus e fala: eu vou resistir à tentação, eu não vou cair mais no pecado, o diabo não vai me derrubar, eu não vou morrer, não, eu vou viver com Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte: todo mundo hoje, todos aqui que tem algum tipo de tentação na vida, sai do seu lugar. Vamos encher esse altar aqui de gente, e nós vamos orar junto hoje, para que o Senhor fortaleça todos nós aqui. E presta atenção, o apelo é para todo mundo hoje. Vamos ajoelhar aqui, vamos ajoelhar. Vamos encher nesse lugar aqui. Porque se tiver alguém aqui hoje que não sofre de tentação, aí tudo bem, você pode ficar no seu lugar. Mas se você em algum momento da sua vida, seja lá o que for, seja com sexo, seja com pornografia, seja com dinheiro, seja com droga, seja com bebida, se você é tentado, sai do seu lugar, vamos orar aqui junto. Eu vou me colocar de joelho aqui hoje, e nós vamos orar, porque eu sei que hoje do céu vai vir uma força que vai encher cada um de vocês, cada um desses adolescentes, e vai falar assim: agora o controle da vida de vocês não está mais na mão de você, não. Você não é herói, eu sou o herói da sua vida. Hoje o controle da nossa vida vai para as mãos do Senhor Jesus, de forma que não vai ter tentação que vai me derrubar e te derrubar. Você que está no seu lugar, eu quero te encorajar a sair e vir aqui. Quando a gente sai e vem aqui, nós não estamos fazendo isso por um mero símbolo. Nós estamos dizendo para o Senhor: Pai, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor. Eu sou tentado todos os dias, mas eu vou resistir pela força que eu tenho no Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Vem para cá, vamos ajoelhar aqui. E hoje essa palavra é para todos nós. É para todos nós. E nós vamos vencer as tentações todos os dias com a força do Espírito Santo. Com a força do Espírito Santo. É com o Senhor Jesus. Não é pelo nosso braço, não. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que nessa noite o teu nome está sendo exaltado nesse lugar. E nós falamos hoje, Pai, sobre a pior armadilha de Satanás para tentar acabar com a nossa vida, que é a tentação. Senhor Jesus, eu sei que todos nós aqui sofremos de tentação, Pai. Todos nós aqui, assim como o Senhor, Pai, somos tentados nas nossas fraquezas. Senhor Jesus, eu sei que aqui no meio de nós há meninos e meninas, Senhor Jesus, que sofrem com problema de pornografia, que sofrem com problema de os namorados de quererem fazer sexo antes do casamento, sofrem com problemas de dinheiro, de poder, de orgulho, e de seja lá o que for as tentações. Mas eu creio, Senhor Jesus, que nessa noite todos aqueles, Senhor Jesus, que estão aqui, Senhor, se posicionando, estão dizendo para o Senhor: Pai, eu quero vencer as tentações, eu quero resistir às tentações, mas hoje, Pai, hoje eu reconheço que eu só consigo isso com o poder do Teu Espírito Santo, com o poder da oração, do jejum e com o poder que está na Tua palavra, Senhor.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós prostrados diante de Ti, Senhor, pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite e nos dê poder para enfrentar as tentações com o Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor Jesus nos oriente, Pai, a sair das beiradas, a reconhecer as nossas fraquezas, a, Senhor Jesus, nos firmar em Ti. E, Senhor Jesus, não sermos inocentes, porque nós sabemos que Satanás, ele quer nos derrubar, mas nós não estamos firmados em nós mesmos. Nós estamos firmados em Ti, firmados no Senhor Jesus, firmados na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fortalece cada adolescente, fortalece cada menino, cada menina, com o poder do Teu Espírito Santo. E essa vai ser sim a geração do avivamento, porque tem a vida do Senhor no coração, resistindo às tentações e aos pecados todos os dias, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Se coloque em pé agora com autoridade, porque está aqui a geração que não vai mais ceder às tentações e vai ser forte pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos